Vou comentar verso por verso as igrejas da Ásia Menor. Esse é o mapa que eu já mostrei. João estava na ilha de Patmos e escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje ficam na Turquia, né? Hoje está lá na Turquia essas 7 cidades aí. Então o texto começa, eu quero projetar esse texto aí, porque a igreja de Tiatira, a gente não sabe quando ela começou, mas tem a primeira convertida na Europa. Quando Paulo foi pregar o evangelho na Europa, no continente europeu, a primeira pessoa que se converteu estava em Filipos, mas ela era originária de Tiatira, que é Lídia. Em Atos 16, 14 e 15, diz que Paulo chegou lá num lugar, na beira da praia, começou a conversar, e várias pessoas estavam presentes. E uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Aí ela estava em Filipos, mas ela era de Tiatira. E aí mostra um negócio interessante, que ela era vendedora de tecido de púrpura. E a cidade de Tiatira é uma cidade, é um centro comercial e industrial. Não é um centro político como Pérgamo, como outras cidades, mas é uma cidade que tem uma grande produção e um grande comércio. Isso vai influenciar muito as pessoas, inclusive a Lídia era vendedora. E eles produziam tinta, que na época era muito cara, era um negócio muito difícil, que pintava os tecidos e produziam também outros artefatos de cerâmica, de bronze, produzia muita coisa na cidade de Tiatira. Era uma cidade próspera, um centro comercial e industrial da sua época. E aí essa primeira convertida era uma vendedora, e por causa disso, por causa do grande comércio, havia muitas associações de comerciantes, de vendedores, sindicatos que se reuniam para vender os seus produtos, para exportar, comercializar, e as pessoas se associavam em grupos assim para se projetar na sua carreira, no seu comércio, no seu lucro. E essas associações, todas elas, no mundo pagão era muito comum, no mundo grego, elas se reúnem em volta de um deus, e sempre com comidas oferecidas a esse Deus. E nesses almoços de negócios que eles faziam, às vezes essas reuniões geravam libertinagens sexuais. Isso é bom a gente entender. Isso era muito comum, como eu falei semana passada, que muitos cultos pagãos estavam associados com sensualidade e com os alimentos. Então os alimentos eram consagrados, os animais eram consagrados aos deuses, aos ídolos, e depois eles comiam. Isso é um problema para a igreja desde o início, se eles poderiam comer desses animais sacrificados aos deuses, e também se eles poderiam participar desses almoços, dessas associações. E aí você vai ver Jesus falando que não. Mas isso é uma pressão política, é uma pressão da sociedade para os cristãos. E os cristãos não participam disso, e eles acabam se isolando da vida social. E aí a gente entende um pouco dessa carta que Jesus mandou à igreja de Tiatira. E ele começa se apresentando. E a apresentação de Jesus tem tudo a ver com o que ele vai fazer. Ele se apresenta: olha quem eu sou. Sou o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, que penetra, que vai fundo, que vê tudo. Chamas de fogo que penetra fundo e conhece tudo. Ele sabe tudo. E tem os seus pés como bronze reluzente. Muito da produção de Tiatira era de bronze, de coisas que pelo fogo eram forjadas. E Jesus diz: de acordo com o que vocês veem, fogo e bronze é o que eu sou. E eu tenho pés como bronze, eu passo por cima, eu trago juízo, eu vou por cima, eu piso. Os pés dele têm firmeza, têm determinação e têm poder. Então essa autodescrição de Jesus tem tudo a ver com o que ele vai falar. Eu estou vendo, eu conheço a igreja. E é assim que a cidade, vocês estão familiarizados com bronze, com fogo,
E é assim que eu sou, eu vejo e eu passo, eu tenho firmeza nos meus passos e poder nos meus pés. É assim que Jesus se apresenta. E daí ele começa falando, eu conheço a igreja. Interessante, no Apocalipse, eu falei isso no primeiro estudo. Depois de Apocalipse 4 e 5, quando vem a revelação, e ali vem o juízo para as nações, para os humanos, para todo mundo. Mas o juízo sempre começa na igreja. Capítulo 2 e 3 é para a igreja. A purificação começa na igreja, depois vai para o mundo. O Senhor começa primeiro falando com a sua igreja, julgando a sua igreja, purificando a sua igreja, para depois ir para o mundo. E aí ele diz, eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O Senhor está vendo, é uma igreja boa, a igreja que ama, que tem fé, que tem perseverança, que serve, que está trabalhando mais agora do que antes, e o Senhor sabe e conhece tudo isso. Né? Há duas igrejas que o Senhor só recebeu elogio, foi Esmirna e Filadélfia. Agora, essa daí, o Senhor vê, olha, eu conheço, eu vejo o que vocês estão fazendo. O Senhor sabe o que a igreja faz, e conhece isso, e penetra no seu olhar. Mas aí vem a advertência, a crítica, a repreensão, que o Senhor diz para aquela igreja, ela não é a igreja perfeita, no entanto, contra você tenho isso. Contra você tenho isso. Essa é a palavra dura do Senhor, essa palavra de hoje é uma palavra de juízo muito forte. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel, eu vou falar dela daqui a pouco, é uma referência à mulher de Acabe do Antigo Testamento. Não é a mesma mulher, é a atitude, o espírito, a mesma coisa que Jezabel fez no passado. Naquela igreja tinha uma mulher assim. E o que é pior? Que essa mulher, ela ensinava, ela pregava, ela orientava as pessoas, ela era uma líder da igreja. Tem um manuscrito da Bíblia, que não é comprovado pela maioria dos manuscritos, mas um manuscrito que dá a entender que quando fala ali aquela mulher que se diz profetiza, dá a entender que é a tua mulher. Nas Bíblias não tem isso, mas dá a entender que seria talvez a mulher do anjo da igreja, do pastor da igreja. Aí o cara está lascado, né, com uma mulher dessa, né? Espero que não seja, mas a ideia é essa, a tua mulher. Poderia até ser, aí é pior de tudo, mas a ideia é que ela era líder lá, ela era profetisa, se denomina profetisa. E naquele tempo, no início da igreja, ainda não existia o Novo Testamento, existiam algumas cartas e a memória, e a tradição oral. Então não havia o Novo Testamento. Então o profeta, ou a profetisa, ele era considerado, ele era o líder, ele que falava, ele que pregava. Então essa mulher recebe esse título, ela se diz o nome de profetisa, e além de pecar, ela está levando os outros a pecarem. Um grupo da igreja, alguns que têm sido direcionados por ela, estão cometendo pecados. E os pecados estão mostrados aí, a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Se você ler na sua casa, não lê aqui, Atos capítulo 15, esse era um problema que a igreja enfrentou. Então, quando a igreja se reuniu em Jerusalém, trouxe Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, todo mundo se reuniu para decidir. E como é que os gentios vão viver? Aí, no final daquele concílio, Tiago diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós não vamos pôr peso sobre vocês, não vamos pôr a lei de Moisés sobre vocês, mas abstenham-se da imoralidade sexual e das comidas sacrificadas a ídolos. Abstenham-se disso, diz Tiago, e mandou a carta para todas as igrejas, porque isso está muito ligado, o comer carne, associações, festas e imoralidade sexual. Está tudo muito próximo, e ídolos, e deuses, era quase que uma coisa só. E essa mulher, Jezabel, ela está lá pregando, ensinando isso daí. E aí, veja, o problema da igreja é que a igreja está tolerando. E aí
O problema da igreja de Tiatira, ela é tolerante demais. A gente fala assim, mas a igreja não tem que ter tolerância? A igreja não tem que ser tolerante? Tem. A igreja não tem que ser tolerante com os pecadores? Tem. A igreja não tem que ser aberta, inclusiva? Tem. Mas Tiatira foi demais. Por quê? Qual é o limite dessa coisa? Qual é o limite? A gente se vê uma pessoa que frequenta a igreja e ela comete adultério. Ela é casada, mas ela é adúltera. Ela adulterou. A igreja tem que recebê-la, tem. A igreja tem que aceitar, tem. Tem que acolher, tem que acolher. Mas qual é o limite? O limite é quando isso, que é a doença de Jezabel, o pecado de Jezabel, vira um ensino, vira uma doutrina, vira uma pregação. Aí Jesus fala, aí eu sou contra. A igreja tem que ser tolerante e acolher, mas ela tem que ser intolerante quando a doença e o pecado vira doutrina, vira ensino, vira pregação. Aí o Senhor Jesus fala, aí não. Aí entra a disciplina da igreja. Quando alguém comete um pecado, a igreja tem que acolher, tem que perdoar, tem que amar. Mas quando a pessoa está vivendo no pecado e transforma o seu pecado num ensino, numa pregação, numa doutrina, aí tem que vir o juízo de Deus, aí tem que vir a disciplina da igreja. Aí tem que vir, a igreja tem que ser intolerante em relação a isso. A igreja tem que ser firme em relação a isso. Então a igreja vai acolher, a igreja tem que ser tolerante. No passado, a igreja foi muito intolerante com coisas que a igreja deveria tolerar. No passado eu percebo que a igreja foi muito intolerante com coisas, com pessoas que às vezes falhavam, pecavam. Quanta gente saiu da igreja porque cometeu um pecado e foi disciplinada de maneira cruel, dura, e a pessoa saiu da igreja e não voltou. Eu já vi muito caso assim, da igreja intolerante, que é a igreja que não aceitou, que não acolheu, que não perdoou, e muita gente saiu. No passado eu percebo que isso é um pecado da igreja, muita intolerância, com gente diferente, com gente que não se adaptava bem, a igreja era intolerante. Hoje parece que o pêndulo está se invertendo para o outro lado. A igreja hoje está sendo tolerante demais, como a igreja de Tiatira, e está aceitando o pecador e o pecado sendo ensinado, sendo pregado, virando doutrina. Aí Jesus fala, aí é demais, você tem que ter um limite. A Jezabel podia estar lá, mas tinha que ficar quietinho, caladinha e ser tratada por Deus, mas ela ainda pregava e ensinava aquele estilo de vida pecaminoso, e ainda seduzia pessoas. Aí Jesus fala, vocês estão sendo tolerantes demais, não pode ser assim, não é assim, não deve ser assim, vocês têm tolerado essa mulher e não pode. Então hoje o pêndulo da igreja está correndo um risco da igreja tolerar demais o erro, o pecado, a imoralidade e fazer disso uma doutrina. Está entendendo ou não? Então, no passado, acho que a igreja foi muito intolerante com coisas e com pessoas que a igreja deveria tolerar. E hoje não. Então, o limite é esse. A pessoa pecou, a pessoa ou está cometendo um pecado, uma coisa privada, pessoal, a igreja pode tolerar, pode aceitar, pode acompanhar, pode tratar. Agora, quando o pecado e a doença vira ensino, pregação, doutrina, aí a igreja tem que, aí não dá. Aí se está indo contra a palavra do Senhor. E aí Jesus vai ser muito duro, né? Muito duro com o que ele diz a seguir aí. Aí eu vou só explicar quem foi Jezabel e Acabe, para você ler lá na sua Bíblia, um pouco a história dessa mulher, você vai entender o espírito e a mentalidade dela. Aí esse versículo resume bem, 1 Reis 21, 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, na outra tradução é, para fazer o que o Senhor detesta. Pressionado por sua mulher Jezabel, ou diz assim, incitado por Jezabel. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Os amorreus e os cananeus, aquele povo lá que o Senhor tinha expulsado com Josué. Acabe era um homem banana, vamos dizer assim. Era um homem banana.
pior tipo de homem que tem é o que a mulher manda. Você era um homem banana. Ele, diante de Elias, ele até que servia a Deus, mas quando chegava em casa, Jezabel fazia o contrário. Um dia, Acabe viu a vinha de Nabote e foi lá, vende sua vinha para mim. Nabote, não, herança do meu pai, não posso vender. Aí o Nabote vai para casa, todo emburrado, faz bico, fica deitado lá, não quero comer, estou triste. Aí Jezabel, o que foi? Nabote não vendeu a vinha dele para mim. Aí Jezabel falou, mas quem é que manda em Israel? Você não é homem não, rapaz? Olha o que a mulher faz. Quem é que manda em Israel? A mulher incitando o cara, incita ele. Você não é o rei de Israel? O rei pode tudo, rapaz. Você vai aceitar isso aí? Deixa que eu dou um jeito nesse negócio. Pegou uma carta, mandou uma carta para as autoridades, chame Nabote aí, diz que Nabote blasfemou contra o Senhor, ela usa o Senhor aí, chama 2 homens vagabundos aí, paga para eles deporem contra o Nabote, e condena o Nabote, já mata ele, já acaba com isso. Mandou a carta, as autoridades fizeram o que ela mandou, matou o Nabote, matou, e falou, toma, a vinha é sua, vai lá, homem, entra na vinha, aí, ficou alegre. Aí na hora que ele está entrando alegre na vinha, vem Elias. Aí Elias vem ao encontro de Acabe. Aí Acabe, é você, perturbador de Israel? Elias, eu que perturbo Israel? Perturbador é você, seu idólatra, que trouxe Baal. Elias já fazia, Elias traz o juízo. O Senhor vai te destruir. O Senhor vai te matar. Vai matar todos os teus filhos, todos os seus descendentes, todos os filhos homens, o Senhor vai eliminar da face da terra. E a sua mulher, os cachorros, os cães vão devorá-la. Para não sobrar nem o corpo dela para ser enterrado, até o sangue dela vai virar comida de cachorro, de cães. Aí a Bíblia diz que o Acabe ficou tão assustado que vestiu pano de saco e de cinza e se quebrantou diante do Senhor. Se quebrantou diante do Senhor. Ficou impressionado, ficou com medo. Ele tinha medo de Elias. Ele tinha medo do Senhor. Mas Jezabel não. Jezabel que queria matar Elias, que mandou matar os 100 profetas do Senhor, que trouxe os 450 profetas de Baal, os ídolos de Astarote, os Baalins. A Jezabel não. Então o Senhor, visto que Acabe se humilhou, o Senhor falou, não trarei o juízo sobre você, mas sobre a sua descendência, Mas a Jezabel, ímpia, pecadora, perniciosa e por aí vai. Mas aí, 2 Reis 9, a profecia se cumpre. O filho de Acabe é morto, devorado pelos cães. Quando Jeú vem para tomar o reino, Jezabel lá em cima vê e grita com ele, fala, você, feiticeira idólatra, o Senhor vai cumprir sobre você a profecia de Elias. Aí os caras empurram ela lá de cima, ela cai. Quando Jeú manda enterrá-la, chega lá, só tem o crânio, o resto foi tudo devorado pelos cães. Essa é a Jezabel. Essa é a Jezabel, não sobra nada para ser enterrado. Dura a palavra, duríssima. Duro o juízo, duríssimo. A mulher perversa, o homem perverso, o homem que contaminou Israel com a adoração a Baal, a Astarote, que o Senhor já tinha eliminado da terra, eles trouxeram tudo de volta, todo o mal, toda a idolatria, toda a feitiçaria, tudo, e misturou tudo, que Elias orou e veio fogo do céu e destruiu e mostrou, e a mulher ainda perseverou em seguir Baal. Então o Senhor traz juízo. Essa é a Jezabel original. E aí o Senhor fala, essa mentalidade, esse espírito de Jezabel está aí em Tiatira, através dessa mulher. E aí o texto continua. O Senhor diz, dê-lhe tempo, Jesus diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha, ela não quer se arrepender. Eu dei-lhe tempo. Isso é a misericórdia. Você pode falar, nossa, Jesus está duro aí, né? Jesus está pegando pesado, mas ele é misericordioso, eu estou dando tempo. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu estou lhe dando tempo para que se arrependa. Estou dando tempo, estou segurando o juízo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender. Precisa endurecer o coração, não quer se arrepender. Não quer. Bem claro o Senhor Jesus disse. Mas eu estou lhe dando tempo. Ele continua. Por isso, vou fazê-la adoecer,
e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. É simples, se arrependam dos seus pecados, se arrependam disso que vocês estão fazendo, senão vou adoecê-la. Em outra tradução, a possível tradução é mais ou menos o seguinte, assim, é como se fosse um trocadilho. Outra tradução diz isso, né? Fala assim, Jezabel está levando gente para a cama, então se é cama que você gosta, eu vou te prostrar de cama, diz o Senhor. Só que você vai ficar de cama é doente, você vai ficar doente numa cama, até que você se arrependa, até que você abra os olhos, e trarei grande sofrimento aos que estão adulterando com ela. Trarei juízo sobre isso, trarei juízo para que haja arrependimento. Como é o nome disso, de acordo com Hebreus capítulo 12? Disciplina, porque o Senhor disciplina aqueles que amam, e o Senhor castiga o filho que Ele quer bem, para produzir algo bom, para produzir arrependimento, mudança. Juízo de Deus é para trazer isso na pessoa. O Senhor quer gerar uma transformação, arrependimento, mas eles estão com o coração endurecido, e o Senhor está advertindo dentro da igreja. O Senhor traz juízo, o Senhor traz advertência, o Senhor traz isso aí. Às vezes, algumas doenças é para que a pessoa pensar, refletir, se arrepender. Estou dando tempo, e o tempo do texto continua. Matarei os filhos dessa mulher. Aí na tradução King James, os filhos, que é a possível tradução, os filhos são os seguidores. Matarei os seguidores dessa mulher, ou os filhos espirituais, ou os filhos da doutrina que ela ensina. Matarei, não são os filhos literais, mas são os discípulos dela, eu vou matar. Aí a gente fala assim, que palavra dura. Aí você lê lá Atos capítulo 5, o que aconteceu em Atos capítulo 5, lá na igreja? Com Ananias e Safira, que chegaram para oferecer a oferta e trouxe a mentira para o seio da igreja. O que a Bíblia diz? Que eles bateram as botas, morreram ali no templo, um depois do outro, os dois morreram. Foi o juízo de Deus, porque a mentira, a hipocrisia estava entrando dentro da igreja, e o Senhor falou assim, eu não suporto isso, e eu vou eliminar esse mal na raiz. Agora o Senhor fala, eu preciso tirar, expurgar, tirar o mal da igreja, tirar esse ensino, esse pecado dentro da igreja. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Todas as igrejas saberão que o Senhor vê, sonda, o Senhor penetra, o Senhor vai fundo, mentes e corações, e literalmente é rins e entranhas. Eu vou lá no rim e na entranha, lá no fundo. E a tradução possível é mentes e corações, mas o meu olhar, eu conheço, não tem nada escondido diante de mim, eu conheço de Jesus, e eu estou vendo, e as igrejas precisam saber disso. Se eu trago juízo aqui, é para ser um exemplo e um modelo para os outros, que o Senhor não suporta a mentira, a hipocrisia, o fermento dos fariseus, o engano dentro da igreja. O Senhor não suporta isso, retribuirei. E aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. E veja, o Senhor diz, tem outro grupo, o grupo fiel, que não seguiu essa mulher, que não buscou, como eles dizem, os segredos profundos de Satanás. Aí, provavelmente, o ensino dela era um ensino gnóstico. O gnosticismo era uma doutrina que tem até hoje, uma ideia que tem até hoje, de coisas escondidas, de um conhecimento mais profundo, que só alguns têm. E alguns diziam que para você conhecer o poder do mal, você tinha que entrar lá dentro e saber como é que funcionava as coisas de Satanás. As coisas profundas de Satanás, você precisava conhecer para vencer. Aí Jesus fala, não caia nessa. Vocês que não caíram nessa história dos segredos profundos de Satanás. Aqui no Brasil, quem que não tem nada a ver com adultério, nem com prostituição, mas que caiu nessa história de segredos profundos de Satanás, foi aquela pregadora que já esteve em Botucatu, Neuza Itioca. Neuza Itioca era especialista em demônio. Ela fez doutorado nos deuses da Umbanda. Tem um livro dela sobre deuses da Umbanda. Então ela pesquisou tão a fundo a Umbanda, que trouxe coisas da Umbanda para dentro da igreja. Não é? Precisa conhecer profundamente as coisas de Satanás. Eu lembro quando eu era novo convertido,
Eu fui participar de um seminário, e o seminário inteiro que a mulher ministrou também, era sobre o ensino que o demônio deu para um pregador. O pregador fez uma entrevista com o diabo contou todo o segredo lá, e toda a pregação dela era sobre como funcionava o reino do demônio. E todo mundo lá interessadíssimo para saber os nomes do demônio, onde eles estavam, onde eles moravam, o que cada um fazia. E aquela conversa, eu lembro que eu vi aqui e falei, nossa, que loucura, onde é que o diabo escondia, como é que o diabo saía, e um monte de coisa. E eu precisei descobrir que aquilo tudo ali é bobagem. Que Jesus nunca nos autorizou a entrevistar demônio, nem pesquisar as profundezas do diabo, nem fazer tese sobre os deuses da Umbanda, nem aprofundar. Jesus só falava para o demônio, sai, vai embora. Certo? Jesus nunca pesquisou e nem autorizou ninguém a fazer entrevista com o diabo, nem ir atrás. Jesus falou, ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, e desde o princípio ele mente. Então, hoje eu vejo livros, um grande professor do Fuller aí nos Estados Unidos, um cara que ensinava um monte de coisa boa, de repente ele ficou meio doido, chamado Peter Wagner. Aí ele escreve livro, que tem um demônio lá na montanha, aí os caras vão expulsar o demônio lá na montanha gelada, fazer alpinismo exorcista. Aí ele escreve o livro, aí tem uma avalanche, ele diz que é o diabo mandando as avalanches de neve, é umas loucuras. Você fala assim, de onde que ele tirou isso? Ah, porque o fulano estava expulsando o demônio, e o demônio falou isso. Igual o cara expulsando o demônio falou assim, se vocês cantarem esse hino, eu saio. Aí todo mundo cantou o hino, falou, não vou sair não, estava brincando com vocês. Aí começa a fazer essa coisa toda. Então, esse tipo de coisa, é as coisas profundas de Satanás, isso é bobagem. Você não precisa conhecer profundamente, você não precisa pesquisar, você tem que conhecer a Deus e o Senhor Jesus Cristo. E aquilo que está revelado sobre o diabo é para que a gente fique firme contra as ciladas dele. Mas esse povo tinha toda essa conversa, Jezabel tinha toda essa conversa, e o pessoal era atraído. Tem gente hoje, tem crente hoje, eu conheço alguns, que eles são fascinados por coisas de demônio. Ele é fascinado. Ele só lê livro que fala disso. Eu conheço alguns assim, parece que ele ficou fascinado por Satanás. E aí ele vê o diabo em tudo que é lugar. Tudo que é lugar ele está vendo o Satanás. A gente tem que ver Deus em todo lugar, a mão de Deus sobre nós. Você tem que se aprofundar no Senhor Jesus e no seu Espírito, e não ficar obcecado pelo mal. Isso é um erro que a gente não deve cometer. Então esse povo levava isso, aí eu falei, esse grupo que não caiu nessa conversa, o Senhor diz, não vou pôr outra carga sobre vocês. Não exijo de nada, apenas fiquem firmes. É o que ele diz na sequência do verso. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Apeguem-se com firmeza àquilo que vocês já têm recebido, a sua fé, o seu conhecimento, a revelação do meu amor. Apeguem-se com firmeza. Não vou pôr nenhuma outra carga sobre vocês. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Como o Senhor tem os pés como de bronze, vocês também sigam firmes. Não deem lugar a doutrinas, invencionices, revelações contrárias à palavra de Deus. Não entrem nessa conversa. Fiquem firmes naquilo que vocês receberam. Andem com firmeza, apeguem-se com firmeza e não caiam nessa conversa de gnosticismos, de coisas escondidas, ocultas, de revelações, pretensas revelações. Não, fiquem na revelação da palavra de Deus que foi dada a vocês. Fiquem firmes. Amém? É isso que o Senhor está dizendo para a igreja. E Ele diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Pode passar. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês terão a mesma autoridade, o mesmo poder, vocês vão governar, mas aquele que permanecer fiel ao vencedor, vão receber a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus Cristo. Vocês terão Ele na sua vida, vocês vão ter Jesus, que é o principal. Ele é a revelação de Deus. Nele está todos os tesouros escondidos da sabedoria de Deus, está em Jesus Cristo. Ele é tudo que vocês precisam. Fiquem e apeguem-se nele. Amém?
Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos. Hoje, tem muito crente atrás de profetiza, tem muito, de profeta, de revelação, que tem de gente atrás dessas coisas. E aí vai atrás do crente adivinhador. Aí ele fica adivinhando. Jesus proibiu a adivinhação. Aí fica, eu vejo uma pessoa de cabelo, isso mesmo, é meu tio. Eu vejo isso, e essas revelações. Cuidado, tem muito profeta, profetiza, enganador, vidente, crente, astrólogo evangélico. Tem muita conversa assim para desviar o povo, tem muita revelação torpe, tonta. Aqui em Botucatu eu fiz uma visita um tempo atrás e de um negócio um problema sério, família sério, que a coisa perderam muito financeiramente porque acreditaram em revelação, em profecia. Eu já vi gente que não casou porque acreditou em profecia e revelação, aí foi ficando, encalhou na vida porque não casou, porque era profecia. Não, se é para casar com esse, e não casou com outro. Ninguém nunca deveria casar por profecia. Qualquer profecia, negócio de casamento é mentira. Casamento é coisa de homem e de mulher. É o amor no coração é que casa. A profecia, Deus está me mostrando que você vai casar, Deus está me revelando que você não deve fazer esse negócio. Já vi gente que deu muitos problemas na vida por causa de revelação, de profecias, de profetadas, de coisas assim. Não caia nessa história em nome do Senhor Jesus. E eu já vi que quanto mais a pessoa é rica, mais que ela gosta de profeta e profetiza. Eu nunca vi. Mas as profetias assim de periferia, vai lá um monte de gente de carrão, só rico. Lá em Londrina tinha umas assim, que só iam os milionários, que eles gostam de revelação. Fala assim, eu vou fazer um negócio, revela para mim se vai dar certo. Aí vai lá. Isso tudo, irmãos, é para você ter muito cuidado. Você ter muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de engano, de revelação, de espírito mal, de imoralidade, de prostituição, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde na pureza e na integridade. Amém? Há muitas histórias que eu vou falando, eu vou lembrando, há muitos falsos profetas, há muita gente que fala assim, já vi pastores que adulteraram, os pastores adulteram, a igreja chama a atenção dele, já vi pastor fazer isso, mas pastor, o senhor está errado, o senhor está adulterando e tal. Ele chega lá na frente e fala assim, quem fundou a igreja fui eu, a igreja é minha, quem está descontente vai embora. Já vi não uma vez, mas várias histórias assim. Aí o adultério vira um espírito de adultério. Já vi igrejas que tem espírito, aquela atitude de sensualidade, de prostituição dentro da igreja, porque o líder é assim e age assim. Já vi não uma vez, mas várias histórias assim, de pastores, de líderes, de prostituição, de adultério, e que gera na igreja esse espírito de sensualidade, quando os líderes adulteram, quando gera esse clima, e a sensualidade, o pecado, a idolatria. Isso tem muito, que o Senhor Jesus nos livre disso e nos guarde a nossa mente e o nosso coração de qualquer tipo de pregação, de ensino que transforma a doença numa doutrina. Em nome de Jesus, está amarrado tudo isso e está expulso. Amém? O último que eu ouvi, um camarada que se dizia que, primeiro ele dizia que era o profeta, depois ele disse que era o próprio Jesus encarnado, aí ele fundou uma igreja, eu conheci lá em Londrina a igreja dele, uma pessoa da minha igreja saiu, foi para a igreja dele, e esse cara dizia que ele era o Jesus encarnado, e aí logo ele já estava com a segunda, com a terceira, com a quarta mulher, e aí ele morreu há pouco tempo. Ele já tinha uma grande igreja, tinha um canal de televisão, e ele morreu de cirrose, que ele bebia demais. E os discípulos deles todos, uma igreja grande já, canal de televisão em Miami, Estados Unidos, em vários lugares, igreja crescendo em graça, chama a igreja. Ele dizia que o pecado tinha acabado, que não existia mais pecado, levava o povo para a libertinagem, e muita gente, principalmente os crentes que mais iam na igreja dele, era mais crente de igreja legalista. Aí ele falou, agora pecou, não tem mais pecado, eu vou para essa igreja. O Senhor julga, e o Senhor julgará, e o Senhor disciplina. Aí a gente fala, mas e esses outros falsos profetas aí? Por que Deus não traz o juízo agora? Porque não é filho. Deus disciplina quem é filho. Deus ainda tinha esperança, Jesus ainda tinha esperança de Jezabel
podia se arrepender, essa de Apocalipse de Tiatira. A igreja de Tiatira ainda podia se purificar. Mas tem muitos outros aí que Deus não traz o juízo, Deus não disciplina e não castiga porque não é filho. Deus castiga o filho que ama, para o bem. Agora tem muitos aí que Deus não castiga porque não é filho. Esse já é filho do diabo. Esse aí é o juízo final. Esse é o juízo final. Esse é aquele que não tem mais chance. Esse aqui ainda tinha chance. Arrependa-se. Ainda tem esperança, arrependa-se. Amém? Palavra dura de advertência para nós. Vamos orar para o Senhor nos livrar de tudo isso. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e ore ao Senhor e peça: Senhor, dá-nos uma atitude de quebrantamento constante na sua presença, de humildade, de pureza, de obediência. Dá-nos, ó Deus, uma obediência firme à tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de coisas escondidas, enganosas. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos disso, de coisas pecaminosas. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda a nossa igreja na pureza e na fidelidade à tua palavra. Ore a Deus aí para o Senhor nos guardar, guardar a nossa igreja, guardar as pessoas, os casais, os jovens, que o Senhor nos livre da impureza, da imoralidade sexual, que o Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração puro, nos guarde da idolatria, das doenças, de uma igreja que tolera demais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude. Amado Deus, nosso Pai, essa palavra duríssima que o Senhor deu para a igreja de Tiatira, mas é a verdade sempre é boa, a verdade sempre cura, e a verdade sempre liberta. Que essa verdade seja, ó Deus, uma purificação na nossa mente e no nosso coração, uma advertência, uma vacina contra o pecado, contra a presunção. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado, compungido, uma atitude de arrependimento na tua presença. A mim e aos meus irmãos aqui, a todos nós, livra-nos do adultério sexual, espiritual, livra-nos da prostituição, da sensualidade, livra-nos, ó Deus, desse mundo mau, desse mundo onde os relacionamentos são descartáveis, onde os casamentos acabam rapidamente. Livra-nos disso, ó Deus, livra os nossos jovens da fornicação, livra, Senhor, da sensualidade, em nome de Jesus. Dá-nos um coração puro, íntegro, reto, porque o Senhor sonda as mentes e os corações. Os teus olhos são como chamas de fogo, nada te é oculto, ó Deus, o Senhor conhece, por isso limpa, lava-nos, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, de pensamentos, de sentimentos, perdoa-nos, ó Pai. Santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e dá-nos um coração quebrantado e contrito, piedoso, simples, humilde, em nome de Jesus. Que possamos amar a sua palavra. Livra-nos, ó Deus, dos espíritos de Jezabéis, de Acabes. Livra-nos, ó associações mundanas e associações impuras. Livra-nos, ó Deus, de sincretismo. Livra-nos, ó Pai. Dá que a nossa igreja seja acolhedora e tolerante com todos os pecadores quebrantados e arrependidos. Que a nossa igreja seja inclusiva, ó Deus, com todos aqueles que vêm aqui com o coração quebrantado de receber de Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos firmes com os pecadores empedernidos, impenitentes, com aqueles que querem transformar o seu pecado numa doutrina, a sua doença em uma norma. Que nós sejamos firmes contra isso, ó Pai. Tua palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoe, eu te peço aqui, cada casal, cada família, cada jovem, cada adolescente, a andar em integridade na tua presença. Livra-nos do mal, guarda-nos do mal. Em nome de Jesus eu oro, eu te peço e eu te agradeço pelo teu perdão, por tua misericórdia, porque a tua bondade é que nos leva ao arrependimento, ó Pai. Que a nossa igreja possa ser purificada mais e mais, conforme a tua vontade. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.